Um remédio usado para tratar a osteoporose chamou a atenção de pesquisadores do Reino Unido. Um dos efeitos colaterais do medicamento ajuda a combater a queda de cabelo. Os medicamentos usados para outra finalidade são chamados de off-label ou fora do rótulo. Um caso famoso é o da aspirina. Na bula, ela era indicada para combater dores e febre. Mas os médicos descobriram que a medicação também era eficiente na prevenção de doenças cardíacas. Quem prescreve um medicamento, mesmo para uso off-label, é o médico baseado em evidências científicas. Quando ele tem as evidências científicas, é óbvio que o risco é bem menor. Então, ele sempre vai fazer uma avaliação do risco-benefício em prol daquele tratamento. Com a Letícia, não deu certo. Durante o tratamento contra a obesidade, a médica dela receitou um remédio usado no tratamento de epilepsia. Eu passei a perder minha visão, ela foi sumindo. Suspendi o uso de imediato do remédio, voltei na endócrino, ela falou que desconhecia qualquer tipo de efeito colateral como esse, era a primeira vez que ela via um caso desse. A indicação do uso de cada remédio tem que estar na bula. Isso significa que o medicamento foi testado e a eficácia dele comprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Se o médico prescrever um remédio para outra finalidade que não esteja na bula e o paciente sofrer uma fatalidade, por exemplo, isso poderá ser caracterizado como um erro médico. Eu sempre leio a bula e aí eu discuto com outros médicos, enfim, busco alternativa. Doutor Lichtenstein, então tem que aguardar uma comprovação científica, né? Não adianta tomar um remédio, porque sabe-se ou falaram que ele também serve para outras doenças, sem que aquilo seja realmente comprovado. Exatamente, mas eu vou tomar a liberdade de contar algumas historinhas bem interessantes sobre de como apareceram alguns remédios na história da medicina. Existem remédios que não eram remédios inicialmente e se transformaram em remédios por acaso. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, uma das armas mais potentes que tinha era o gás mostarda. Era um gás que matou milhões de pessoas por asfixias e um monte de coisas. E fizeram autópsia desses soldados que morreram e viram que os gânglios linfáticos murcharam. Primeira ideia, isso murcha gânglios linfáticos. Daí foi o primeiro grande quimioterápico para linfomas e leucemias. O remédio que matou milhões salvou milhões. Outros exemplos, dinamite, nitroglicerina, trinitroglicerina, TNT, explosivo. Os médicos viram, pesquisadores, que era um grande, potente dilatador dos vasos coronarianos. Salvou milhões de vidas esse explosivo, porque evitou infartos. Veneno de cobra também tem uma... Veneno de cobra, por exemplo, da jararaca, foi usado para um grande antihipertensivo até hoje usados, os inibidores da enzima da conversão da angiotensina. Veneno de rato, raticida. Viram que o rato morria por sangramento. E daí se descobriu um potente anticoagulante, o mais forte que existe até hoje, que salvou milhões de vidas. Então, remédios foram descobertos assim. Outros remédios foram descobertos, como vê a matéria, de que era usado inicialmente para uma coisa e depois se usou para outra. Por exemplo, remédios para pressão alta, se viu, por exemplo, o minoxidil, que fazia crescer cabelo. Então, aí se usou para crescer cabelo. Um remédio que era usado inicialmente foi pesquisado para coração. Se viu que as pessoas tinham ereção. Daí apareceu o Viagra. Por acaso total. O que tem em comum em tudo isso é que se foram feitos testes, pesquisas científicas, se aprovou e aí se entrou no mercado. O que se diz agora, e esse é o grande problema, são os efeitos colaterais de alguns remédios que são usados numa indicação que não tem comprovação científica e nem aprovação. Então, por exemplo, para emagrecer, então existe a liraglutida, que é conhecido como Victoza, tem o antidepressivo, a fluoxetina, que emagrece, o topiramato, tem também a metformina, que é o remédio para o diabetes. Então, todos esses 4 remédios fazem emagrecer. Um outro remédio, por exemplo, um antidepressivo, se viu que
se retarda a ejaculação masculina. Então, é usado off-label para ejaculação precoce. Então, tem um monte de remédios que os médicos muitas vezes dão um jeitinho querendo ajudar o paciente. Mas absolutamente não é uma comprovação científica, não é aprovado pelas agências reguladoras e daí que mora o risco. Mas eu o só queria fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: por favor, assim que for anunciada a grande notícia de que esse remédio para osteoporose resolve também o problema do cabelo, eu sei que você vai ser o primeiro a usar, mas eu vou ser o segundo, por favor. Então... Não, é que eu tenho problemas de ossos, então eu já tenho... Já tem a desculpa, Eu né? sempre soube que eu tenho problemas de ossos, acho que eu vou tratar minha osteoporose. É isso aí, eu também quero, mas mais pro cabelo. Pelo Twitter, o Scarpe disse que a Coca-Cola era para ser um xarope e virou um refrigerante. Exatamente, exatamente. Quer dizer, todos os xaropes, na verdade isso daí é uma outra coisa, outro mito, né? Xarope para tosse, a grande utilidade do xarope não é a droga que está nele, mas é o veículo doce. Então, o açúcar, o velho açúcar queimado da vovó, é a mesma função dos xaropes sedativos da tosse. Então, a Coca-Cola entra nisso, né? Que é muito doce e usou para isso. Além de desentupir ralos e coisas assim. Mas o segredo é sempre procurar um médico, Exatamente. né? Quer dizer, então a ideia, por outro lado, então acho que vale a pena um outro tipo de alerta. O que significa a bula do remédio? Então, quer dizer, quando se coloca na bula por exigências nacionais e internacionais, significa todos os efeitos colaterais relacionados a esse remédio. Então, isso é obrigado por lei. Então, quando a pessoa fala, lê na bula, que posso morrer tomando remédio, isso tem que ser discutido à luz de qual é a probabilidade disso. Quer dizer, quando você faz uma pesquisa científica e nesse remédio a ser liberado, se vê que uma pessoa, por exemplo, foi na farmácia e levou um tiro e pegou a bala perdida e morreu, se tivesse uma plausibilidade biológica, teria que ser colocado na bula que pode correr o risco de levar uma bala perdida. Nesse tipo de brincadeira.